Eu penso que a verdadeira regionalização devia ser a seguir às autárquicas e não antes, para não ser bandeira e ser uma coisa realista e eficaz, que responda às necessidades das regiões onde se pretende desenvolver e agregar comunidades intermunicipais. Isto depender de Lisboa tem o bem, mas tem o mal, e agora é mais mal que bem. E está na hora de emancipação, de criar uma região forte, porque estas três comunidades, a Lesíria, o Médio Tejo e o Oeste, de facto têm potencial muito grande, quer no património monumental que tem, na cultura, na agricultura, na indústria, e podem de facto em conjunto criar um sistema onde as vantagens são enormes, porque quando dependemos de Lisboa as coisas ficam por Lisboa e tem dificuldade em sair, porque é assim, sempre foi assim e continuará a ser. Portanto, eu vejo com bons olhos esta agregação, porque é crescer, é alavancar três regiões que se complementam geograficamente e tem muitos cruzamentos muito interessantes e com grandes valias. Em termos de património monumental, por exemplo, são três regiões riquíssimas, onde se pode criar, de facto, rotas que venham a potenciar a região como um todo, porque o que se pretende é isso, é criar equilíbrio e juntar o litoral ao interior. Isto é muito interessante, não é? Que é coisa que era impossível aqui há pouco tempo. Não sei se vai ser possível, mas o criar esta ligação, e temos vias, temos eixos fundamentais em termos de vias, de autoestradas e de ICs que cruzam de facto toda esta região e que aí sim uma mobilidade fácil. Nós numa hora estamos menos em Óbidos, menos de uma hora estamos em Santarém. Portanto, há aqui de facto em qualquer das nossas regiões uma hora, pouco mais, conseguimos circular. Agora, é preciso autonomia, é preciso criar riqueza, é preciso vir dinheiro, é preciso potenciar, é preciso abrir caminhos, é preciso informar muito. Porque isto, o que se passa é que, agora espero que isso não aconteça, vem para aí fundos imundos, mas aquilo vai cair onde nós sabemos, não é? Nos essa grandes era, aliás, investidores. era uma das digamos, expectativas com o encetar deste processo de eventual criação da NUT 2, era que, de facto, Lisboa não fosse o servidor de fundos como é atualmente em relação ao resto da região, não é? Exatamente. Portanto, criar uma região que pense por si, trabalhe por si e que seja uma alavancagem quer para a região que vai representar, quer ao país como um todo. E isso é que é importante. E de facto, o país é tão pequeno que não precisa, se calhar, muitas mais regiões. Dando dimensão. É preciso ter dimensão. Hoje, sem dimensão, não vale a pena. Porque quem tem dimensão suga tudo e fica com tudo mais uma vez, e os fundos ficam por lá, e é tudo muito mais difícil. Temos um grande tema que é o turismo, que é fortíssimo nesta região, desde as praias até às albufeiras, ao Pinhal. Temos, de facto, a agricultura, que é intensa nestas regiões, quer com por exemplo, a Pera Rocha, quer depois o distrito de Santarém, com a agricultura que está, a vinha, tudo o que está à volta de tudo isto. Portanto, há aqui um grande potencial. Agora tem que haver, e as câmaras têm que deixar pensar curto. É isto o enquadramento nas autárquicas, isto não vale a pena. Temos que pensar além do umbigo. Sozinhos não conseguimos fazer nada. E eu costumo dizer, temos que ir buscar os competentes, não ter medo da competência. A competência ajuda a desenvolver. E isto é fundamental. Agora, é preciso que o Estado crie instrumentos, verdadeiros instrumentos, para que haja autonomia nestas regiões e que as regiões tenham capacidade de desenvolver a sua economia e tudo aquilo que são as características e tudo o que de bom tem esta região. Nós ganharíamos,
O Médio Tejo não tem muito peso, ganharia dimensão, ganharia peso, juntando-se à Alzíria e ao Oeste. E eles também precisam, porque nós, se conhecermos bem essas regiões, somos peritos a dizer que os outros são melhores, mas se começarmos a tirar o sumo, a coisa se calhar não é assim tão forte como parece. Portanto, agregando, dando competências, fundos, meios, uma verdadeira autonomia, penso que quem está na região irá potenciar isso. E, acima de tudo, eleições são eleições, ganha quem ganhar, mas depois há que olhar para a região como um todo. E deixar as bandeiras de lado de vez em quando é bom. Apostar nas coisas positivas, apostar naquilo que é positivo, verdadeiramente positivo, e não apostar em função da origem da ideia, mas sim naquilo que é fundamental para a região. Quando dermos esse passo, sim, vamos lá. O Cristóvão, há abertura, para já, do Governo para avançar para uma NUT 2, eventualmente. Este é um processo que está ainda muito no início, mas voltando à questão inicial, seria um momento para iniciar a tão desejada regionalização? Eu separava um bocadinho os dois assuntos, porque eles, parecendo que são próximos, mas têm bastantes diferenças. Vou deixar a regionalização para um segundo momento. As NUTs, quando falamos de NUTs, estamos a falar essencialmente de uma designação que foi criada a nível europeu para, no fundo, criar zonas, criar territórios para a distribuição dos fundos europeus e para criar regras, portanto, e naturalmente regras diferentes consoante a tipologia destes territórios, portanto, seja NUT 2, seja NUT 3, quer depois também consoante, no fundo, o grau de riqueza de cada um destes territórios por exemplo, Lisboa e Val do Tejo, porque está num grau de riqueza superior, nomeadamente, normalmente os índices que são utilizados, ou o principal é portanto, está-me a falhar agora aqui o termo técnico, mas tem a ver com o PIB e, portanto, a relação entre aquilo que a média dá a cada indivíduo per capita, exatamente, era como estava-me aqui a falhar o termo. Portanto, o índice per capita de cada um destes territórios. E, portanto, nós, por exemplo, ao estarmos associados a Lisboa e Val do Tejo, automaticamente é considerado que estamos numa zona rica e, portanto, somos afastados de um conjunto de candidaturas, por exemplo, possíveis, ou de fundos possíveis. Ora, nesse aspecto, como aliás em quase todos os outros, eu pessoalmente defendo há muitos anos, lembro-me que defendi a primeira vez que defendi isto assim publicamente, talvez há uns 15 anos atrás, num congresso do Partido Socialista, defendi precisamente quer o regresso à temática da regionalização, quer a nossa separação de Lisboa, portanto, porque de facto, usando a velha expressão popular, o problema é que ela é mesmo verdade. Portanto, há esta ideia de que Lisboa, Portugal, o país é Lisboa e o resto é paisagem. E de facto, a partir de Lisboa é assim que a maioria das instituições vê, de facto. Olha para o resto do país como paisagem ou como província, como aliás já me disseram em algumas reuniões, precisamente lá por Lisboa. É curioso que agora, nos últimos tempos, anda tudo a fugir para a província, mas de facto é visto assim. Ora, e o mesmo poderíamos falar do Porto. Apesar que depois entre Porto e Lisboa também há diferenças, mas o Porto está para o norte como Lisboa está para esta zona do país. E, portanto, eu defendo há muito que uma coisa são as áreas metropolitanas e deviam ter regras próprias, as duas grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e depois as outras regiões estarem separadas. E no nosso caso, e portanto, focando na questão da NUT, aquilo que finalmente, quer dizer, isto obviamente tem trabalho de bastidores já há bastante tempo, mas agora está a tornar-se público, portanto, o trabalho destas 3 comunidades intermunicipais, a nossa, o Médio Tejo, a outra portanto, da zona sul do distrito de Santarém, a Alzíria e do Tejo, e a do Oeste, portanto, que apanha uma parte de municípios da zona de Lisboa e também da zona sul de Leiria. Portanto, estas 3 regiões ou comunidades intermunicipais, portanto, defenderem a sua junção num grande território, portanto, numa NUT 2 e a separação de Lisboa.
como já referi, para mim isto acho que é determinante, porque efetivamente permite que Lisboa não condicione aquilo e no fundo não impole aquilo que é a realidade, nomeadamente no grau de riqueza de cada um destes territórios. E, portanto, se estivermos separados de Lisboa, de facto, teremos outras possibilidades de acesso a fundos que, estando ligados a Lisboa, não temos. E mais, mesmo naqueles que temos, há sempre uma grande capacidade de Lisboa de puxar uma grande parte para si, depois as sobras, eventualmente estando aqui a exagerar, mas mantendo as sobras irem para os restantes territórios. E, portanto, isso parece muito importante para um desenvolvimento mais equilibrado, mais coeso do território. Outra coisa é a regionalização. A regionalização é uma questão mais vasta e mais até importante, na minha opinião, no sentido em que a regionalização tem desde logo a ver com uma democratização das instituições regionais. Portanto, porque na prática a regionalização já existe no nosso país há bastante tempo e com poderes cada vez maiores. Nós temos 5 CCDRs, 5 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que na prática mandam em grande parte do país, desde o ordenamento do território aos fundos europeus, a muitas outras matérias. Mas não são eleitos. O cidadão não sabe quem são. Não prestam contas a ninguém a não ser ao governo e mesmo assim pouco, porque depois há uma grande autonomia nestas entidades. E quem diz estas depois diz todas as outras que são equivalentes em cada um dos organismos do Estado, mas que mais ou menos se dividem, portanto, também em 5 regiões, seja a Agência Portuguesa do Ambiente, seja a Direção-Geral de Património Cultural, seja o Instituto de Conservação e Natureza, quer dizer, as dezenas de entidades que existem, mais ou menos já todas estão divididas nestas 5 regiões. Só que, como dizia, nada disto é democrático. É verdade que houve agora um avanço no ano passado, quando os presidentes, enfim, a administração das CCDRs passou a ser eleita. Portanto, quer os presidentes e os vices. Está muito longe ainda dessa democratização, mas já foi um passo que nunca tinha sido dado. É uma democracia indireta, é verdade, no sentido em que são os autarcas de cada um dos conselhos envolvidos em cada uma das áreas abrangidas que votam, portanto, seja tanto Presidente de Câmara, vereadores e membros das Assembleias Municipais, todos tiveram a oportunidade de votar. Portanto, é uma democracia. Quem foi nomeado. Em quem foi indicado. Bom, mas isso é sempre assim. Quando vamos votar em listas que alguém escolheu. Nas próximas autárquicas, daqui a 3 meses, também é assim, não é? Agora, eu de facto não estou a dizer que é perfeito, mas foi um passo, apesar de tudo, e um passo importante, polémico, que muita gente, mesmo dentro dos partidos, não queriam. Foi um passo importante, mas falta dar realmente o grande salto, que é quando houver eleições universais, não é? E porque aí as pessoas, aliás, no meu entendimento, até para as CIMs deviam de haver eleições universais, portanto, para as comunidades intermunicipais, porque, como é óbvio, nas comunidades intermunicipais, aqui o nosso exemplo, por exemplo, do Médio Tejo, são 13 municípios. Mas é óbvio que todos os 13 presidentes de Câmara, ou os vereadores, quando são nos fóruns de vereadores, portanto, estão a defender o seu concelho, até porque é pelo seu concelho que foram eleitos, é no seu concelho que prestam contas, é no seu concelho que estão os seus eleitores. Nós em Tomar, por exemplo, temos a sorte, enfim, não é bem sorte que estas coisas trabalham-se, mas, enfim, temos a circunstância de que a atual presidente da comunidade intermunicipal é a presidente da Câmara de Tomar. E acabamos por ter algumas vantagens por isso. No acesso a algumas candidaturas ou noutras circunstâncias, mas não deveria ser assim, quer dizer, a verdade é que de facto, independentemente, lá está, circunstancialmente, quem seja o Presidente de Câmara que está a liderar, ou os Presidentes de Câmara que sejam Presidente e Vice-Presidentes das CIMs, não é assim que deve ser o processo. Portanto, o processo deveria ser também ele de eleição direta, para que as pessoas que lá estejam respondam à totalidade do universo dos eleitores e não apenas ao do concelho do qual são originários. E mais, nós portugueses, ou Portugal, somos dos poucos países europeus que de facto não temos. Quer dizer, que por um lado temos nas autarquias uma coisa que mais ninguém tem, que é freguesias. Portanto, na Europa há um outro país, França, por exemplo, tem ali umas coisas parecidas, mas que está abaixo dos municípios, mas que não tem grande
poder, aqui no nosso caso as freguesias também não têm grande poder, mas acabam por fazer muitas tarefas, não é o caso nesses países, e de resto mais nenhum outro país da Europa praticamente tem essa figura abaixo dos municípios, mas tem de facto as regiões, ou por exemplo que em alguns países chamam está-me agora aqui a falhar o termo, né? Os departamentos, os departamentos, por exemplo, França tem departamentos que são precisamente parecido com aquilo que são as nossas comunidades intermunicipais, e digamos, o retrato da generalidade da Europa. E por isso faz com que muitos países, alguns que até começaram, até entraram na União Europeia depois de nós, mas se consigam desenvolver de forma harmoniosa mais depressa, porque nós falta-nos isso. Somos um país pequeno, e isso tem sido muitas vezes usado como argumento para não se regionalizar, mas a verdade é que depois estamos dependentes de 2 focos, Lisboa e Porto, e o resto é, de facto, paisagem. Tem que deixar de ser assim.